Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de redação do Colégio Planeta. Sejam bem-vindos todos. 15 pessoas na sala, né? Vamos dar um prazer para o pessoal entrar. Galera, precisando falar com vocês a respeito de uma questãozinha. Abordei ontem com o pessoal, né, lá no terceiro ano e que compete a vocês também aqui, né? Uma situação que está acontecendo não só com o pessoal do terceiro, mas aqui também. Tem gente que tá recebendo redação depois, que está tendo que cobrar a redação, a correção da redação para o Célio, né? E às vezes não sabe o que está acontecendo, né? Às vezes pode ser alguma, como que fala, uma sobrecarga de redações lá para a plataforma de correção, para as corretoras, né? Às vezes também pode ser que você não esteja identificando da forma correta a sua redação. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção na forma como devem ser identificadas essas redações. Olha só, eu preciso que vocês coloquem lá o seu nome, que você coloque o nome do colégio, coloque a turma a qual você pertence, né? Coloque o número do tema, uma palavra-chave do tema e a data que você colocou que você está mandando essa redação. Pessoal, eu estou mandando por e-mail. E aí eu coloco isso tudo no corpo do e-mail. E quando ela pega e baixa todas as redações lá dos e-mails, no corpo da sua redação tem alguma identificação sua para ela poder devolver? O nome do documento tem sua identificação? Lá dentro da folha que você escreveu tem sua identificação? Eu queria saber disso, né? Por quê? Porque às vezes sua redação fica lá, ó, perdida lá. Por quê? Porque ela não sabe para quem que ela vai devolver essa redação. E aí imagina, professor, mas eu mandei no e-mail, é só ela pegar e colocar lá, ela anotar, ela separar. Gente, imagina, né, que a pessoa que vai corrigir para vocês, ela tem, sei lá, 200 redações para poder fazer isso. Pensa no tempo que ela vai perder. Para você, é só a sua redação que você tem que fazer isso. Para a pessoa que está recebendo lá na correção, são 200 redações. Então é muita coisa para renomear, para poder organizar. Não dá para poder fazer, certo? E aí, às vezes, você não vai receber sua redação, vai atrasar a sua redação, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque você não renomeou direitinho, entendeu? Então, eu preciso que vocês coloquem, né, esse nome de forma correta. Como que vocês vão colocar isso? Vocês podem colocar para mim de algumas maneiras. Olha só, eu vou compartilhar com vocês aqui, primeiro, a telinha, né, do telefone aqui para que vocês consigam compreender. Olha só. Primeira maneira que você pode organizar isso aí. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha, tenha de scanner aí. Quando você for enviar, o que você vai fazer? Olha só. Beleza, vou pegar uma redação qualquer aqui, olha só. Tá vendo essa aqui? É uma redação antiga. O que eu vou fazer? Olha só. Quando eu acabar de escanear, vai vir para essa tela para mim. Eu já dei esse tutorial para vocês. Você vai vir aqui, ó, no nome do documento e clicar. Olha lá, ó. Aí você apaga tudo e coloca. Por exemplo, você coloca lá, ó. Vou pegar o nome do meu amigo aqui, Matheus Mariano. Ó. Matheus Mariano, Planeta, né? Aí, ó, não esquece das maiúsculas, né? Porque senão fica feio. Planeta, Enem, olha só, a turma sua é Enem A, não é isso? Matutino? Enem A, aí você põe tema 23, consumo de carne. Pronto. Pegou? É disso que eu preciso. Por quê? Porque a hora que você fizer isso aqui, certo? Aí você coloca aí, ó, feito. Vai compartilhar? Você vai compartilhar por onde? Por e-mail, não é isso? Aí você vem aqui, ó, e coloca. Alguma coisa deu errado aqui. Deixa eu só acertar aqui rapidão. Ai, ai. Tem alguma coisa errada aqui com o meu cam scanner, né? Que eu não estou conseguindo mandar. Foi porque eu troquei de telefone. Meu telefone deu problema aí umas várias vezes aí, eu tive que trocar de telefone
então ele deu problema, agora eu tenho que fazer o cadastro de novo. Eu não vou adiantar por aqui, mas posso adiantar para vocês pelo aplicativo de notas. Olha aqui, ó, notas é a mesma coisa, ó. Você vem aqui, ó, aonde? Criar, tá vendo aqui? Criar, fechar, criar, né? Aí você vem na câmerazinha aqui, vem escanear documento, escaneia seu documento. A hora que você terminar de escanear seu documento, ele vai aparecer assim para você, ó, igual aqui, ó. Eu tenho algumas notas aqui já, ó. Olha só. Olha aqui. Você digitalizou, não digitalizou? O que você vai fazer? Clica, vem aqui em cima, clica do mesmo jeito, ó. E aí você põe. Olha como eu coloquei aqui, ó. Júlia Porto, Planeta, terceiro B, tema 22, plástico. Tá vendo? E coloca na página o nome do documento, certo? Salvou, a hora que você for enviar isso aqui, olha lá, ó. Clicou aqui em e-mail, olha o que vai acontecer. Ó, você já deixa pronto aqui. Aí você vem aqui e coloca de novo a mesma coisa, ó. Olha só, ó. Júlia Porto, né? Cadê onde que eu tô digitando? Terceiro B, né? Planeta, tema 22, não foi isso que eu coloquei? 22, plástico. Pronto. A ideia é essa, que fique identificado. Você entendeu? E aí, se de tudo não ficar legal assim, se você achar, não, professor, assim para mim não rola, né? O que você pode fazer? Você tem outra opção. Você tem a opção de fazer assim, ó, escanear a frente e escanear o verso da sua redação. Só que aqui no verso vai estar aquela situação para sua identificação lá. Aí você manda um documento só, você entendeu? Com 2 páginas, frente e verso. Aí você vem aqui, ó, olha lá, ó. Você vem aqui, ó. Quando você chegar aqui, você vem aqui e clica, ó. Matheus Mariano, Enem A, tema 23, consumo de carne. Pronto, salvou. O que vai acontecer? A hora que você for mandar, igual eu falei, de novo para vocês. Ó, a hora que você for mandar, aí você coloca bem aqui, ó. Ah, professor, mas aí dá muito trabalho, eu tenho que fazer muita coisa. Cara, a identificação da sua redação é fundamental. Se vocês não identificarem a redação de vocês, se ela baixar lá, não tem para quem devolver, ela nem vai corrigir. Como que ela vai corrigir uma redação que ela não sabe para quem que ela vai devolver? É igual uma prova sem nome. Como que eu vou devolver para quem? Vou dar nota para quem? Então eu preciso que vocês identifiquem. Por quê? Porque tá rolando, né, de ter uma galera que tá irada aí porque não tá recebendo a redação no dia, porque tá acontecendo alguma coisa, né? Aí, e por que tá acontecendo isso? Justamente por conta dessa situação de não identificação. Vou compartilhar com vocês aqui agora, presta atenção nisso. Olha aqui, ó. É assim, ó, o nome da menina tá salvo assim, ó. Quer ver, cadê? Aff. Agora vai. Aqui, ó. Olha só isso aqui para vocês verem, ó. Olha como que está identificado. Maria Fernanda Meira, acolher segundo ano, tema 4, uberização do trabalho. Maria Fernanda Meira, acolher segundo ano, tema 7, celular no trânsito. Tá vendo? Vou abrir esse celular no trânsito. E aí, não obstante nessa situação que ela renomeou o PDF, ela ainda coloca aqui para mim, olha isso. Ela ainda coloca aqui para mim assim, ó. Olha só, ó. O nome, a série, o nome do professor, a data que ela produziu. Tá vendo isso? Então, assim, dessa forma aqui, fica fácil de eu identificar o seu documento, a sua redação, e te devolver. A galera da plataforma não vai ter problemas, não vai enrolar para poder te devolver. Mas eu preciso que vocês façam isso. Tá certo? Eu preciso que vocês façam isso. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Esse era o primeiro recado que eu precisava dar para vocês aqui, né? Deixa eu te compartilhar a tela aqui. Era o primeiro recado que eu precisava passar para vocês, até a galera toda que vai participar da aula chegando, né? Essa identificação, muito, mas muito necessário, tá? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo demais da conta, sou. A minha tem meu nome, turma e data. A minha também, devolveram sem correção. O quê? Sua redação veio sem correção?
Uai, Adriele, aí ficou estranha essa situação, hein? Foi, professor, mas aí eu mandei mensagem para o Célio quando eu recebi a redação. Aí ele pegou, Aham. foi lá e me mandou a correção. Eu acho que na hora de enviar, que eles enviaram a minha redação lá, Ah, que eu já tinha mandado. entendi. Ah, então tá. Então ela veio sem correção, mas já tinha uma corrigida lá. Foi só na hora de selecionar o arquivo para mandar para você. Entendi. É porque normalmente, o que que acontece? Vocês mandam para um e-mail, né? O pessoal lá que vai corrigir baixa todas as redações de uma vez, coloca numa pasta, normalmente no Drive, você entendeu? E põe essa aqui, ó, para corrigir. E aí vai corrigindo, vai corrigindo, vai corrigindo e vai passando. Às vezes acontece, né? No processo todo lá, de corrigir a redação, mas colocar na pasta corrigidas o formulário que não foi corrigido, entendeu? Mas a correção tá lá. Então, beleza, menos mal, né? Para mim, devolveu sem correção, mas era para perguntar se já tinha corrigido. Ah, tá. Te devolveram uma sem correção, mas perguntando. Já corrigi essa de você, né? Aí você falou que não, e aí voltou para correção. Foi isso? Entendi. Bom, galera, essas situações, olha só, essas situações aí são situações que às vezes pode acontecer, né? Porque imagina gerenciar, ó, redações do curso matutino, da maratona, do terceiro, que são vocês, do planeta. São essas redações que estão sendo enviadas. Aí você imagina que existem outros colégios para poder gerenciar, né? Ah, professor, mas tem que ter uma situação mais organizada aí para poder gerenciar isso aí? Sim, tem. Mas é normal de vez em quando acontecer uma coisa ou outra, não é verdade? Mas o que a gente precisa é das redações de vocês corrigidas para que vocês vejam os problemas e consigam evoluir, beleza? E consigam evoluir. Tá certo? Essa é a ideia. Vocês pegaram o tema, fizeram a leitura, já fizeram algumas anotações sobre o tema, né? Um tema que no começo parece um pouco complicado, né? Nossa, como que eu vou discutir? Qual que é a problemática? Que problema que esse tema traz, né? Qual é o problema de eu comer minha carne, né? De eu fazer meu churrasco ali com aquela picanha e tal? Qual é o problema que existe nisso aí, né? E não só a carne, né, bovina, né, que a gente tem aí, mas carne de frango, carne de porco, qual é o problema que a gente tem? Muito bom, Israel, muito bom, hein? Muito bom, evolução muito boa. Bom, eu quero que vocês entendam o seguinte, existe um problema sim, tá? Existe um problema sim com relação a essa questão da carne. Por quê? Porque quanto maior o consumo de carne, né? Seja ela, olha só, seja ela carne bovina, carne de frango ou carne de porco, né? Que são as mais consumidas aí pela sociedade, a gente tem um problema. Por quê? Porque esses animais são criados onde? Esses animais consomem o quê? Qual é o tipo de ração, o tipo de insumo que eu uso para poder engordar, para poder criar esses animais? É granja? O que que é? Né? Aí todo mundo pensa assim, nossa, teminha com uma pegada vegana, hein? Teminha com uma pegada vegetariana e tal, querendo mudar a cabeça da gente, aquela coisa toda. Não é, não é. Quero dizer para vocês que não é. Por quê? Porque o tema recorta muito bem isso que a gente está discutindo. Quer ver? Vou compartilhar com vocês o tema. Cadê? Acho que está aqui, ó. Vamos ver se está aqui. Não está aqui ainda, galera. Deixa eu abrir ele ali, o tema. Vou abrir ele. Espera aí. Ah, eu tenho uma preguiça quando isso acontece comigo. Agora vai, galera. Aqui na minha área de trabalho tá tudo muito bagunçado, né? Vamos falar assim, bagunçado. E aí o tema tá aqui, tá pronto, mas eu não consigo encontrar ele lá do jeito que tá lá. Aqui, achei. Agora vai.
que acontece aqui, ó? Olha só os dizeres do tema. Olha isso. O consumo de carne como questão social. Perceba que ele já te direciona. O consumo de carne como questão social. Qual é a questão social que está envolvida no consumo de carne? Hã? Olha só. A importância de se discutir os hábitos alimentares na sociedade atual. Tem muita gente que, se pudesse, comia carne, né? E só carne todos os dias, sem problema nenhum, né? Variava ali o tipo de se preparar a carne e sem problema nenhum, né? Não dá importância para os vegetais, não dá importância para os cereais, não dá importância para nada, né? Que seja interessante para a sua dieta alimentar. E aí, a gente tem uma situação, tá? Você se apresenta, né? O seu corpo, ele apresenta o seu tipo de dieta, né? Seu tipo de dieta. Você é uma pessoa um pouco mais magra, né? Tá faltando alguma coisa. Ou então tá balanceado. Você é uma pessoa um pouco mais acima do peso, é porque tem excesso de alguma coisa. Então tem que verificar o que está acontecendo, né? E aí aqui vem falando, ó, o mapa da carne, né? O texto vem falando a respeito da questão de produção e consumo de carne, certo? Falando que o hemisfério norte lidera nessa questão de produção e de consumo de carne. Só que rola uma pegada aqui que o quê? A China tem se mostrado um grande consumidor de carne ultimamente e recentemente se tornou um dos maiores importadores de carne do Brasil, né? E aí, olha só, olha o Brasil, cara. Olha o Brasil, olha o topo que a gente tem aqui, o Brasil liderando aqui, né? Porque olha só, olha a altura que ele está aqui e olha onde que eu tenho o Brasil aqui, né? O que eu tenho aqui? Vamos lá. Eu tenho beef ou veal, né? Carne de gado ou carne de ave. Eu tenho porco. Ai, poultry. Deixa eu pegar aqui, gente. Poultry. Fugiu da minha mente agora. Poultry. Rapidão. Poultry. Ou poultry, né? Aves. Então, aqui, ó. Carne de gado, porco, aves, né? E aí depois eu tenho aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Aí eu tenho carneiro, tenho cabra, tenho aqueles outros animais de pequeno porte, né? Mas os três principais são esses aqui, ó. Carne de gado, porco e aves. Olha o Brasil. Líder em produção de carne de aves e líder em produção de carne de quê? De gado. Tá vendo? No mundo todo. Você pode olhar, olha aqui. Olha aqui. Ah, não, desculpa. Nesse caso aqui, ó, os Estados Unidos, 11,4 milhões de toneladas. Olha só, são milhões de toneladas de 2010 a 2012, tá vendo? É uma estimativa. Então, quer dizer, os Estados Unidos é que lidera, né? O Brasil não está liderando, não, tá? Olha só, 19,2 milhões de toneladas de carne de ave, 10,2 milhões de toneladas de carne de porco e 11,4 milhões de toneladas de carne de gado, certo? Carne bovina. Enquanto que o Brasil vai pegar o segundo lugar aqui, né? Porque olha só, 9,7 e 13,1. Ninguém tem esses valores aí. Tá vendo? Aqui, ó, a China tem, né? Consumo aqui, ó. 17,1, 50,4, 6,5 e outros animais 4,1, inclusive morcego, né? Só para constar. A União Europeia também, olha aqui, ó, 23 milhões de toneladas de carne de quê? De porco. Olha só, eles comem muita carne de porco aqui, né? Lá na China também, nos Estados Unidos menos, ó, o líder nos Estados Unidos é frango e bovinos, certo? Mas, gente, o que isso tem a ver com a nossa proposta de redação? Fazer essa análise e ver quem é que consome mais, quem é que consome menos, né? Vou explicar para vocês. É porque é o seguinte, para essa carne chegar na sua mesa, tem um preço. Ah, tem sim, professor, está custando R$ 35 o preço do contrafilé aí, né? Não, não é esse preço, tá? Não é esse preço, né? A coletânea toda vem falando a respeito da situação, de movimentos que falam para poder evitar de comer carne, porque comer carne gera alguns impactos, diminui a expectativa de vida e essa coisa toda. Porém, presta atenção. Porém, né?
Aí vem falando, olha aqui, ó, a demanda global por carne está crescendo, particularmente China e Índia, onde podemos ver um aumento de 80% no setor em 2012, graças ao surgimento de uma nova classe média, fenômeno também observado no Brasil. Então, quer dizer, tem uma nova classe média, eu tenho uma classe média agora que tem um poder aquisitivo e que come carne todos os dias, que antigamente isso não acontecia, tá bom? Então, quero que vocês entendam isso. E aí vem aqui, ó a chargezinha. Alô, é da casa da Princesa Isabel? É que a gente estava precisando de uma nova lei áurea por aqui. Viu isso? A vaca, o frango, o coelho e o porco, né? E aí depois tem aqui a vaca, ó. Olha só. Consumo frequente de carne vermelha diminui expectativa de vida em 13%. Aí ela, né? Bem feito, né? Tá me matando e tal, e aquela coisa. E agora você perceba a vaca aqui, ó, tá sempre o quê? Um capinzinho na boca, tá ruminando. Isso colabora para impactos no quê? Na camada de ozônio, né? Consumo de carne bovina no Brasil cresceu 14% em 10 anos, diz CPEA, né? É uma pesquisa do CPEA mostrando que o consumo aumentou, e aí a gente tem aqui um outro texto que fala um dia sem carne, um dia para repensar o consumo, e dá uma olhada, esse aqui é o texto que nos interessa para poder ver a problemática. Dá uma olhada nos impactos. Olha só. Ficar apenas um dia sem comer carne é o mesmo que poupar água suficiente para o uso diário de 9 pessoas. Olha isso, né? Segundo a ONU, em 2050, o planeta terá 9 bilhões de habitantes. Nós já temos mais de 7, né? Teremos 9. Se quisermos responder a essa demanda por carne seguindo os mesmos padrões de consumo atual, o resultado será a destruição total da floresta, da água, das florestas, da água e do solo. Faltou uma vírgulazinha aqui, né? Pelo avanço da pecuária. Comer menos carne significa também colaborar com a proteção da Amazônia, já que a pecuária ainda é o principal motivo de desmatamento. Vocês acham que esses incêndios que estão acontecendo aí, né, não são criminosos? Gente, o povo aproveita a época do ano que é propício para incêndio, que é propício para queimada, e taca fogo mesmo para poder se apropriar de uma parcela um pouquinho maior de terra ali para poder criar mais gado. Por quê? Porque o pasto ele tem um limite de gado que você pode colocar. Então, quer dizer, para poder produzir mais, você precisa de mais terra. Entendeu? Olha só. Quanto mais carne se come, maior é a expansão de produção de soja e de milho, responsável por 55% dos agrotóxicos aplicados no Brasil e voltada principalmente para exportação e alimentação animal. Então, quero que vocês entendam isso, tá? Que não é só o espaço que eu preciso para poder criar o gado, mas é também os insumos que eu preciso para poder tratar esse gado, que é soja, né? Que é milho, né? E tem vários outros insumos aí, mas os principais são soja e milho. Então, eu preciso de terra para poder plantar a comida para esse gado, e eu preciso de terra para esse gado, né, pastar. Tá entendendo a situação? Né? Existem técnicas de confinamento, de semi-confinamento, essa coisa toda, mas não é um negócio tão efetivo como colocar ali no pasto ali e deixar o bicho livre ali, certo? Aí, olha só, agora imagina um impacto positivo se milhões de pessoas ao redor do mundo aderissem ao Dia Mundial da Carne e deixassem de comer carne por um dia, né? Isso já ajudaria bastante. Aí eu quero que vocês entendam isso. Não é uma pegada vegana, que não é uma pegada vegetariana aqui, né? Tentando dissuadir as pessoas de comer carne, mas é porque é o seguinte, são tantos os problemas que a nossa sociedade tem, que às vezes a gente não dá tanta importância para determinadas situações, como por exemplo essa que vocês estão vendo, né? O que comer carne implica na problemática social, né? O que eu estou só me alimentando? O que é isso, gente? Será que eu não posso ter o direito de me alimentar? O problema não é esse. O problema é o excesso. Tudo que se recorre ao excesso, né? A gente tem problema. Tudo em excesso dá problema, né? E essa extração, essa demanda em excesso de carne, ela também vai trazer problemas para a nossa sociedade. Por quê? Porque para poder produzir a demanda necessária, como que eu vou dizer, de carne para todo esse povo, a gente precisa de mais território, né? E isso aí, então, vai dar um problema muito grande.
Também tem a segunda sem carne incentivada pelo Greenpeace. Muito bem lembrado, Rian. Muito bem lembrado, né? O Greenpeace foi além, ele não criou só um dia mundial sem carne, mas a segunda sem carne, né? E as pessoas têm, olha só, existe também uma herança histórica, né? De que a carne, presta bem atenção nisso, olha que louco. A carne no cardápio de uma família é símbolo de status, é símbolo de prosperidade, é símbolo de quê? De fartura, é símbolo de que as pessoas conseguem, né? Colocar carne todos os dias ali naquele cardápio, quando na verdade não deveria ser pensado assim, né? Mas existe uma herança histórica, existe uma tradição de que a carne, certo? Né? A carne, ela é, então, né? Essa situação aí de status. A galera, né? Nossa, vou assar uma carne. Ah, não dá para poder assar qualquer carne, tem que ser uma picanha, tem que ser um cupim, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Dependendo da situação, né? Existem carnes aí que são superfaturadas, como as maturadas, por exemplo, né? Existem carnes maturadas aí que são o olho da cara para poder se comprar. Então, quero que vocês entendam isso, tá bom? Quero que vocês entendam isso, quero que vocês compreendam que existe uma problemática aí, por quê? Porque para poder produzir a demanda de carne necessária que o planeta está exigindo atualmente, né? É necessário que se desmate, é necessário que se aproprie, né? Desses espaços aí, né? Que eles julgam que estão improdutivos, mas que, na verdade, a gente precisa preservar, tá certo? Então, queria que vocês pensassem sobre isso. Se o consumo de carne diminui, a produção automaticamente não pode continuar crescendo. Por quê? Porque eles não vão ter para quem vender. Então, eles não vão aumentar a produção. Eles não vão aumentar a produção se eles não têm para quem vender. Eu quero que vocês entendam isso, né? Essa é a pegada, essa é a grande ideia aí, tá certo? E por isso que existem várias, né, várias campanhas aí para poder diminuir esse consumo de carne, ok? Então, queria que vocês entendessem essa questão aí para a gente poder, né, seguir adiante aqui, combinando. Vamos lá. Agora a gente entra naquele projetinho de texto, né? A gente já está entrando aqui em 13 minutos de aula que estão sobrando aí, 12 minutos de aula que estão sobrando, então é hora da gente entrar naquele projeto de texto. Se não der para finalizar nessa aula, a gente finaliza na outra e a gente entra num... Como que eu vou dizer para vocês? A gente entra numa observação. Ontem a gente fez uma aula legal com o pessoal da maratona, né? Eu trouxe para eles algumas observações a respeito da competência 1, segundo o manual do corretor. Eu não sei se todos aqui participaram. Quem aqui participou, dá um eu aí, só para eu poder ter uma noção da aula de ontem da maratona. Quatro pessoas, né? E aí, galera, tem coisas que às vezes, por exemplo, alunos que estão aqui no cursinho foram lá, fizeram a prova do Enem, a redação do Enem, sem saber daqueles termos, sem saber que existiam aqueles erros que eles poderiam cometer, certo? Por isso que eu acho muito importante mostrar para os alunos, né, esses problemas, fazer com que eles saibam o nome e qual é o problema, para que eles entendam uma correção, para que eles saibam como é que funciona. Ontem a gente falou de paralelismo, a gente falou de truncamento e de justa posição, né? Então, vou dar uma recapitulada nisso aí para a galera na próxima aula e vou seguir adiante um pouquinho com vocês aqui também, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu colocar o projeto de texto agora para vocês. O projeto de texto está aqui. Como sempre, né? Eu vou jogar para vocês as propostas, as contextualizações e tudo e tal, e nós vamos fazer uma... Olha aqui, ó, já deixei aqui, né? Prontinho aqui, só para clicar e a gente fazer as nossas observações. Olha o tema, olha o tamanho da projeção do tema, das palavras que tem aqui no tema. E isso é importante também, tá?
Isso é importante também, a ideia de quê? De que você, olha isso, a ideia de que você precisa, certo? A ideia de que você precisa se organizar aí com relação a essa leitura do tema, tá? Por quê? Se você não organizar essa leitura do tema aqui e não perceber quais são as palavras-chave que você tem que colocar lá dentro, você vai tangenciar o tema. Eu vou mostrar isso para vocês na próxima aula, o que é essa ideia de tangenciar. Por que é que um aluno tangencia o tema, né? Para que vocês consigam compreender melhor isso aqui. Beleza? Então, presta atenção. O consumo de carne como questão social. Certo? Na sua introdução, você vai ter que virar, vai ter que virar lá para o aluno e falar para ele, para o leitor, aliás, falar para ele, olha só, olha a ideia, né? Que na atualidade, né? Que no momento, né, atual, o que acontece? O consumo de carne se tornou uma questão social. Haja vista que o quê? Haja vista que ele gera impactos, né, ambientais e tal, aquela coisa toda. Então, quer dizer, ele prejudica. O quanto maior o consumo, maior o prejuízo que a sociedade vai ter. Certo? Então, essa é a ideia de se colocar aqui. Ok? E aí, então, você vai falar que o consumo de carne virou uma questão social pelo fato de alguma coisa. E aí você justifica, certo? E aí você fala, dessa forma fica evidente a importância de se discutir os hábitos alimentares na sociedade atual para, olha só, para que se forme, né, uma nação mais sustentável. Essa vai ser a ideia que a gente vai trabalhar ali, né? Destrinchar esse tema ali de maneira que ele seja todo abordado dentro da introdução. Beleza? Tranquilo? Então tá, vamos lá. Vamos seguir então. Eu trouxe alguns... deixa eu colocar para apresentar aqui, porque eu trouxe alguns contextos para vocês aqui, né? Contexto para consumo de carne. O que a gente tem? Né? A gente tem, por exemplo, A Fuga das Galinhas, lá, filme. A gente tem vários outros filmes aí que podem ser colocados nessa situação, que demonstram essa questão aí do quê? Da produção de carne, entendeu? Da produção de carne, né? O Touro Ferdinando também, né? Lembra da situação lá? São animações que tem um fundo que criticam o quê? Essa questão do animal que vai para o abate, né? Mas eu preferi trazer para vocês nessa proposta 23 aqui, né? Alguns contextos relacionados a quê? A documentários. Uma coisa um pouco mais séria, uma coisa um pouco mais elucidadora, mais aprofundada. Inclusive, sugiro para vocês que vejam esses documentários, que vocês vão ter uma visão um pouco melhor para poder estruturar melhor a redação de vocês, né? O primeiro é Cowspiracy, né? Cowspiracy, certo? Né? Eles fizeram um trocadilho em inglês com a palavra conspiração, certo? Né? E colocaram vaca no meio lá, tá vendo? Cowspiracy, cow é vaca, né? Então, o que a gente tem? Um documentário da Netflix, certo? E lá, olha só o que veio sendo retratado. Com 96% da aprovação do público, esse documentário conta com como a agropecuária intensiva está dizimando os recursos naturais do planeta e por que essa crise tem sido ignorada por grandes grupos ambientalistas. Então, olha isso. Olha o que esse documentário apresenta. Apresenta a pecuária intensiva, certo? Dizimando recursos naturais do planeta todo. E ele mostra também por que essa crise, essa situação vem sendo o quê? Ignorada. Olha só, simplesmente ignorada por grupos ambientalistas. Será que está rolando alguma coisa aí? Hã? Será que tem um interesse capitalista aí nessa situação? Eu preciso que vocês vejam o documentário para poder ter uma ideia melhor, para fundamentar melhor, certo? O texto de vocês, ok? Primeira situação. Depois, a carne é fraca. E esse aqui é muito bom, por quê? Porque é um documentário brasileiro, tá bom? É um documentário brasileiro, tá no YouTube, qualquer um pode acessar, sem problema nenhum, tá aberto aí para a galera, ok? E olha só, documentário brasileiro realizado pelo Instituto Nina Rosa demonstra a trajetória de um bife antes de chegar ao seu prato e os impactos que o ato de comer carne representam para a saúde, para os animais e para o planeta. Quero que vocês entendam isso, tá? Ah, professor, mas isso aí tem uma pegada vegana, vegetariana e tal, aquela coisa. Relaxa. É aquilo que eu disse para vocês, né? A ideia aqui não é essa.
A ideia aqui não é falar de vegano, de vegetariano, nada. A ideia aqui é falar do impacto que o consumo de carne, seja ele bovina, de aves ou suína, vai causar, né, nessa situação. Por conta do quê? Por conta do custo que essa carne tem para poder chegar até a sua mesa, certo? Alguém comentou. Deixa eu ver aqui. Olha o comentário aqui, galera. Esse nome é daquela operação de papelão na carne. Também, né? Também. Rola essa situação aí, né? Teve aquela operação que encontraram um papelão na carne, né, e tal, e aí deu maior polêmica lá por conta dessa situação, né? E a operação também chamava Carne é Fraca, né? E o documentário também tem esse nome, tá? Sem problema nenhum, né? Porque quando fala carne é fraca, é um ditado popular, né? A carne é fraca, toma cuidado, né? Vigia para não ser tentado, porque a carne é fraca, entendeu? Então é bem popular essa expressão. Bom, depois, What the Health, né? What the Health também é um documentário lá da Netflix que, olha só, o documentário de 2017 critica o impacto do consumo de carnes e laticínios na saúde e questiona as práticas das principais organizações farmacêuticas e de saúde. Seu principal objetivo é defender uma dieta baseada em vegetais. Perceba que aqui, uma pegada vegetariana mesmo, né? Porém, existe, né, um momento desse documentário em que eles falam a respeito do quê? Da nocividade que o consumo excessivo de carne tem para a saúde do ser humano, entendeu? E essa parte, então, pode ser abordada, beleza? Não se esqueça disso, tá? A ideia é o impacto das carnes. Depois eu tenho o Rotten, né? Rotten, que é outro documentário, tá na Netflix também. E olha só, essa é uma série de documentários que se concentra em problemas no processo de fornecimento de alimentos, né? E a carne está no meio como um dos principais aí, é muito bem referenciada dentro de Rotten, tá bom? Compensa dar uma olhadinha lá. Pessoal, mas eu vou ver isso tudo? Não, veja qual você se interessa mais aqui para poder colocar dentro da sua contextualização. Pessoal, mas só vou poder colocar documentário como contextualização? Não. Você pode também procurar frases de pensadores que falaram sobre alimentação, principalmente sobre o consumo de carne, certo? A respeito dessa questão aqui, sem problema nenhum, tá? Você pode utilizar também outras situações, como, por exemplo, a biologia, né? Para poder mostrar qual é o processo que existe de digestão de uma carne, que ele é muito mais